Olá, senhores, minha saudação a todos. Começamos hoje trabalhando Lei 8.112, que estabelece o regime jurídico único dos servidores públicos da União Federal, que estabelece, portanto, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União Federal. Antes de mais nada, eu vou falar o que é um RJU, o que é um Estatuto de Servidores Públicos. Muito bem. Senhores, tudo isso começa lá com Getúlio Vargas, lá no longínquo ano de 1939. O que eu quero dizer? Vejam bem, senhores, antigamente o regime de trabalho, o que é um regime de trabalho? Regime de trabalho é uma lei, é um regulamento que estabelece as relações entre o tomador do serviço e o prestador do serviço. É a lei, portanto, que estabelece os direitos, os deveres, as responsabilidades e blá, 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 e blá, 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 e tudo mais com relação a essa relação de trabalho. Isto é um regime de trabalho. Muito bem. Lá no dia 28 de outubro de 1939, o tal do Getúlio Vargas elaborou o primeiro decreto que estabelecia um regime jurídico único de servidores públicos, que estabelecia um estatuto de servidores públicos. Portanto, uma lei específica que regesse as relações entre a administração pública e o servidor. Claro, na época com outras nomenclaturas, era funcionário público e blá, 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 e blá, blá, blá. Muito bem. Então, um estatuto nada mais é do que a lei que estabelece a relação, a situação do cidadão, do servidor público em relação à administração pública. O que é um servidor público? Como se torna servidor público? Como deixa de ser servidor público? Quais são os seus deveres, quais são suas responsabilidades, quais são os seus direitos, como se dá sua remuneração, quais são suas atribuições? Tudo isso são informações que nós encontramos no Estatuto dos Servidores Públicos, no regime jurídico único. Estamos falando, portanto, de um regime estatutário. Muito bem, não existe apenas um regime jurídico único, obviamente, nós temos um regime jurídico para cada entidade federativa. Nós temos um para a União, outro para cada um dos estados, outro para cada um dos municípios, e o da União Federal, obviamente, é estabelecido pela Lei 8.112, a lei que nós vamos trabalhar agora, tá? Nós vamos trabalhar os pontos principais da Lei 8.112, de maneira a ficar bem claro para todo mundo. Antes de mais nada, senhores, o que é um cargo público? Melhor dizendo, o que é um servidor público? De maneira bem simples, nada filosófica, bastante objetiva. Servidor público é aquele que ocupa um cargo público. É isso, senhores. Servidor público é aquele investido em cargo público. É aquele que ocupa um cargo público, conforme que nós temos no artigo 2º da nossa Lei 8.112. Servidor é aquele que ocupa um cargo. E aí, pertinente nós já termos em mente aquela associação que devemos fazer. Senhores, cargo público equivale a servidor público. Servidor público, que veremos adiante, é aquele que recebe vencimento, é aquele que trabalha sob um regime jurídico de direito público, regime jurídico este estabelecido por lei, ou seja, um regime considerado legal. Depois eu vou explicar por que o regime estatutário é um regime considerado legal. Ao passo em que, de outro lado, nós temos o emprego público. O cargo público não se confunde com o emprego público, porque o emprego público não diz respeito a servidor. Emprego público diz respeito ao empregado público. Empregado público que, pelo desempenho de suas funções, receberá não vencimento, mas salário. Por tratarmos aqui de um regime jurídico tipicamente de direito privado. Senhores, o regime seletista dos empregados públicos, ele existe na administração pública? Sim.
nas pessoas jurídicas de direito privado, nas empresas públicas, nas sociedades de economia mista e também nas fundações, quando forem de direito privado. Nós temos aqui um regime que não é legal, não é estabelecido por lei. O que dá início a uma relação empregatícia, senhores? Um contrato de trabalho. O emprego público, tipicamente de direito privado, portanto, tem uma natureza contratual. Tá bem, o cargo público, este cargo público, ele é estabelecido pelo RJU, pelo Estatuto dos Servidores Públicos, que eu vou trabalhar agora, ao passo em que o emprego público, ele é estabelecido pela CLT. Eu quero saber de CLT hoje? Não, eu quero saber só de RJU. Fiz essa diferença para que nós saibamos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pois bem, para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. E o que é cargo público? Agora eu vou provar o que eu disse para vocês. Que o cargo público, o regime estatutário tem uma natureza legal. Por quê? Porque cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Giorgio, não me disse nada até agora. Eu sei. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei. O cargo público ele é criado por lei, com o número certo, com as atribuições estabelecidas em lei, tudo estabelecido conforme a legislação. Quando se dá a posse, já errei tudo. Quando se dá a investidura do servidor público, com a posse, pronto, já antecipei a resposta. Então, a investidura do servidor no cargo público se dá com a posse. O que é a posse? É quando a administração pública diz: meu querido, aqui estão as tuas atribuições. Elas são previstas em lei, não cabe negociar. Se tu quiser, assina. Se não quiser, não precisa. Isso é a posse, tá? Os cargos públicos, portanto, são definidos por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Meus queridos, nós veremos oportunamente que os cargos públicos, eles podem ter duas naturezas distintas. Nós temos o cargo efetivo e nós temos o cargo em comissão. Isso aqui é de vital importância para entender o regime jurídico único, tá? A lei que cria cada cargo já vai estabelecer tudo sobre esse cargo, sua remuneração, suas atribuições, seus direitos, deveres, suas responsabilidades, inclusive sua forma de provimento, se será em caráter efetivo ou se será em comissão. Prossigo. Senhores, chegamos ao artigo 5º, tá? Chegamos ao artigo 5º e quando falamos em artigo 5º, falamos dos requisitos para a investidura em cargo público. E os requisitos que nós temos são estes aqui. Nacionalidade brasileira. Bom, brasileiro nato ou naturalizado, tanto faz. Tá? Tanto faz. Gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade, beleza, idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. A primeira, não sei nem se vale a pena mencionar, porque eu nunca vi isso cair em prova, mas por descargo de consciência, esses requisitos devem ser demonstrados na data da investidura, entendimentos reiterados do STJ. Tá? Estes requisitos podem ser exigidos quando da inscrição do concurso? Não. Não. Segundo o STJ, contraria o princípio da razoabilidade. O requisito é para a investidura. Portanto, até a data da posse, ele pode implementar todos estes requisitos aqui. Tá. Pergunta de prova. Esta, sim, bastante recorrente. Senhores, podem estrangeiros ser servidores públicos?
Aqui diz que um dos requisitos é justamente a nacionalidade brasileira. Mas podem estrangeiros ser servidores públicos? E eu digo pode. Em que hipóteses? Alguém levanta a mão e diz, quando forem naturalizados. Nada. Se são naturalizados, já não são mais estrangeiros, são brasileiros. O naturalizado é tão brasileiro quanto o nato. Certo? Para todos os efeitos, exceto ser presidente da República, blá, 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 aquelas hipóteses previstas na Constituição. Mas sim, existem hipóteses em que estrangeiros podem ser servidores públicos federais. Estão no parágrafo 3º deste artigo 5º. Vejam o que diz aqui. As universidades, destaquem os dispositivos que eu for mencionando. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos ou cientistas estrangeiros de acordo com as normas e procedimentos desta lei. Tá? Então, podem estrangeiros? Podem. Professores, técnicos e cientistas nas instituições de pesquisa e universidades federais e blá, 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 e blá, blá, blá. Tá bom? Prosseguindo, temos o artigo 7º, e o artigo 7º vai dizer uma informação que eu já mencionei a vocês. A investidura se dá com a posse. Pessoal, nós vamos ver oportunamente que a entrada do servidor no serviço público se dá em 3 etapas. Nós temos a nomeação, nós temos a posse e nós temos o exercício. Quando ele se torna servidor? Com a posse. Na posse é que ele efetivamente aceita e assume suas obrigações, seus direitos, seus deveres, suas responsabilidades e assim sucessivamente. Pois bem. Artigo 8º. O artigo 8º fala sobre as formas de provimento de cargos públicos. E aqui nós temos a nomeação, a promoção, a readaptação, a reversão, o aproveitamento, a reintegração e a recondução. Vamos abordar essas formas de provimento de cargos públicos, senhores. Começo falando pela nomeação. Antes de mais nada, uma observação. Nós temos essas 7 formas de provimento de cargos públicos que se dividem em 2 grupos ou 2 tipos. Nós temos uma forma de nomeação, uma forma de provimento de cargo público que é considerada primária ou originária, que é a nomeação. Essa nomeação, ela é considerada a forma primária ou originária de provimento de cargo público. Por quê? Porque é aqui que o cidadão adentra ao serviço público. É aqui que ele estreia no serviço público. É aqui que ele tem o seu primeiro contato com o serviço público. Portanto, a nomeação é o que dá início à carreira do servidor. Por outro lado, senhores, nós teremos outras formas de provimento que nós vamos abordar. A readaptação, a promoção, a reversão, a reintegração, a recondução e o aproveitamento. Ficou faltando algum? Não, está tudo aqui. Todas as demais formas de provimento de cargos públicos nós chamaremos de formas secundárias ou derivadas de provimento de cargos públicos. Por quê? Porque todas essas demais formas de provimento, elas já dependem de uma relação anterior daquele cidadão com o serviço público. Ou seja, a readaptação, a promoção, blá, 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 somente ocorrerão com quem já é servidor.
ou com quem já tem um contato com o serviço público anterior? Muito bem. Começo falando sobre a nomeação. E para falar sobre a nomeação, eu preciso falar sobre o artigo 9º da nossa lei 8.112. E o artigo 9º vai nos trazer o seguinte: a nomeação far-se-á em caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado, de provimento efetivo ou de carreira. E inciso 2º, em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o cargo, ou melhor, a nomeação, ela poderá se dar em caráter efetivo. Quando vai ser em caráter efetivo? Quando estivermos falando de cargos efetivos. Cargos efetivos são aqueles cargos que configuram a regra geral, ou pelo menos deveriam configurar a regra geral, cujo provimento, cuja nomeação exige a prévia aprovação em concurso público. O efetivo é aquele, entre aspas, concursado. Ao passo em que o cargo em comissão é aquele de livre nomeação e exoneração. Senhores, o cargo em comissão, ele está descrito no artigo 37, inciso 2º da Constituição e também no artigo 37, inciso 5º da Constituição, que diz lá que o cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e que se presta apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Não vou abordar agora, mas nós temos dois tipos diferentes de cargos públicos. O que vai diferenciar? O que vai dizer se o cargo é efetivo ou é em comissão? A lei que o cria. Se a lei disser fica criado o cargo tal, cuja forma de provimento será em comissão, será comissionado. Se disser que será em caráter efetivo, será cargo efetivo. Pessoal, não confundam efetivo com estável. O servidor, no momento em que toma posse num cargo efetivo, ele já é servidor efetivo. Ah, ele fica efetivo depois de terminado o estágio probatório. Não. Depois de terminado o estágio probatório, lalaiá, ele é estável. Enquanto não terminado o estágio probatório, ele já é efetivo, porque ele já ocupa um cargo efetivo. Deem uma analisada no que diz o parágrafo único desse artigo 9º. O servidor ocupante de cargo em comissão, ou de natureza especial, poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, e etc, e etc. Artigo 10. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público, de provas ou de provas e títulos, observada a ordem de classificação e o prazo de sua validade. É isso. Isto é a nomeação. Forma provimento de cargo público. Forma primária de provimento de cargo público. Vamos adiante, tá? Vamos falar agora sobre a readaptação. Muito bem, o que eu posso dizer com relação à readaptação? Readaptação, conforme estabelece o artigo 24, é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade físico-mental. Ponto. É isso. Imaginem o cara que é motorista de uma universidade federal, sofre um acidente e vem a ter prejudicado o movimento de um dos braços. Pergunto, ele vai conseguir dirigir profissionalmente? Não. Não. Vai ser um risco para ele e para a administração pública. Muito bem. Nesse caso, ele vai ser aposentado? Não, não será aposentado. Ele será readaptado
num cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a sua nova limitação laboral. Isso é a readaptação. Só que vejam só, a lei estabelece que o trabalho não é apenas um dever do servidor público. O trabalho é um direito do servidor público. Imaginem o seguinte, imaginem este motorista que teve prejudicado um dos movimentos de um dos braços e, portanto, ele vem a ser readaptado. Mas imaginem que não existe vaga para ele. Não encontraram uma vaga que ele possa ocupar. E aí, o que acontece? Neste caso, o servidor será colocado em regime de excedente. Parágrafo 2º do nosso artigo 24. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. E na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. Senhores, olhem só, não precisam anotar agora. Daqui a pouquinho eu vou ditar para vocês. Nós temos duas hipóteses de trabalho em regime de excedente. Duas. Esta aqui é uma delas. No caso de readaptação, quando não existir cargo vago. Por quê? Porque o servidor tem direito a trabalhar. O que é o regime de excedente? É quando coloca o servidor a desempenhar atividades que não sejam atinentes a cargo nenhum. Vai lá, atender o telefone, servir café, buscar o jornal, não sei. O trabalho em excedente, portanto, se configura quando ele não ocupa cargo nenhum, mas ele vai lá trabalhar mesmo assim. Tá? E a hipótese de readaptação, quando não houver cargo vago, será justamente uma das hipóteses de trabalho em regime de excedente. Depois eu dito isso para ficar um pouquinho mais sistematizado, um pouquinho mais fácil. Chegamos à próxima forma de provimento de cargos públicos, me refiro à reversão. Reversão o que é? É o retorno à atividade do servidor aposentado. Pode servidor aposentado voltar? Claro que pode. Nestas duas hipóteses, nós temos reversão da aposentadoria por invalidez e reversão no interesse da administração pública. Olhem só, artigo 25. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado. Inciso 1º. Por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Está aqui, artigo 25. Está bem claro. Pessoal, cada vez mais comum é a reversão da aposentadoria por invalidez. Por quê? Novas tecnologias, novos tratamentos, novas terapias, novos medicamentos. Portanto, cada vez mais comum é o retorno da capacidade laboral àquele que já não tinha mais a capacidade laboral. Só que nós temos alguns cuidados. Primeiro lugar, olhem só, parágrafo 3º do artigo 25. Peguem o parágrafo 3º. No caso do inciso 1º, da reversão da aposentadoria por invalidez, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. Mais uma vez, senhores, imaginem o seguinte, o cara se aposentou por invalidez. Só que num dado momento ele readquiriu a sua capacidade laboral. A aposentadoria por invalidez está lá no artigo 41, parágrafo 1º da Constituição Federal, dá direito a proventos proporcionais. Ele vai receber proporcionalmente ao tempo de serviço. Só que ele recobrou a capacidade de trabalho. Ele tem não apenas dever de voltar, ele tem o direito de voltar. De modo que ele pode exigir, eu quero voltar a trabalhar. Mas não tem vaga. Não interessa. Vai trabalhar em regime de excedente. Portanto, coloquem a seguinte observação. Olhem só,
o trabalho em regime de excedente ocorre em 2 casos de provimento de cargo público. Primeiro, quando não existir vagas disponíveis, né? Quer dizer, quando não existir vagas disponíveis, no caso de readaptação ou no caso de reversão da aposentadoria por invalidez. Tá? Quando não existir vaga, no caso de readaptação ou no caso de reversão da aposentadoria por invalidez. Senhores, reversão exclusivamente da aposentadoria por invalidez. Não confundam o trabalho em regime de excedente com a disponibilidade. A disponibilidade eu vou abordar em outro momento. Fui claro aqui? Então tá. Eu vou retornar um pouco. Já posso passar o slide de novo? Então tá. Reversão no interesse da administração. Existem hipóteses em que a administração pode ter interesse de que o servidor volte. A administração... outro detalhe. Eu vou falar um pouquinho sobre a reversão aqui, só para colocar da seguinte forma. Aqui. A reversão, ela vai se dar da aposentadoria por invalidez a pedido ou de ofício. Ou seja, a administração pode obrigar que o servidor público volte. A administração pública pode exigir que o servidor público volte. E neste caso, também, né, dependendo da circunstância, ele será colocado em regime de excedente quando não houver vaga. Agora, reversão no interesse da administração pública. Pessoal, inciso 2º. No interesse da administração, a administração pode ter interesse que ele volte, só que essa reversão vai acontecer nos seguintes casos. Desde que tenha o servidor solicitado a reversão. Pode a administração pública obrigar alguém que já tenha direito adquirido a reversão a voltar ao trabalho? A aposentadoria a voltar ao trabalho? Pode obrigar? Não. Então é preciso que essa parte tenha pedido. É preciso que o servidor aposentado tenha solicitado a reversão. Letra B. É preciso que a aposentadoria tenha sido voluntária. Se for aposentadoria compulsória, não pode, por motivos óbvios. A aposentadoria compulsória é aquela dos 70 anos, aquela lá não pode ser revertida. É preciso que o servidor seja estável quando na atividade. Se ele não for estável quando na atividade, ele não será revertido. É preciso que a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação. Ou seja, do pedido de aposentadoria, ou melhor, da concessão da aposentadoria até o pedido de reversão, no máximo 5 anos. No máximo 5 anos. E por fim, é preciso que haja cargo vago. Pessoal, pergunta. Olhem só, uma pergunta de prova que seria fenomenal. No caso da reversão no interesse da administração, em não havendo cargo vago, será colocado o servidor em regime de excedente. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque no caso de reversão no interesse da administração, em inexistindo cargo vago, não vai haver reversão. É um dos requisitos para essa reversão que haja cargo vago. Me fiz entender aqui? Então tá. O artigo 27 vai dizer que não será revertido o servidor que completar 70 anos de idade. Não preciso explicar o motivo. Não preciso explicar o motivo. Chegamos à reintegração.
A reintegração, que é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado em função da invalidação da sua demissão por decisão administrativa ou judicial. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial. Destaquem, com ressarcimento de todas as vantagens. Pessoal, estamos falando do quê? Estamos falando da anulação do ato de demissão. Estamos falando... A demissão, ou melhor, a anulação, ela tem efeito ex nunc ou ex tunc? Tunc. Efeitos retroativos. Então vejam, o servidor demitido, ele vai receber tudo o que deixou de receber com correção monetária, com juros e blá 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 e blá blá blá, justamente porque a anulação do ato de demissão terá efeitos retroativos. É como se ele nunca tivesse saído daquele cargo. Pessoal, vamos colocar isso nas nossas mentes. No caso da anulação do ato de demissão, no caso da reintegração, equivale a uma declaração que o servidor nunca deveria ter saído dali. O servidor nunca deveria ter deixado aquele lugar, portanto, ele vai ter ressarcido todos os seus direitos e isso vai ter implicações perante terceiros, conforme o caso. Imaginem o seguinte: Giorgio Forgiarini, servidor público, é demitido. Aí, uns 6 meses depois, o Giorgio entra com uma ação na justiça, pleiteando sua reintegração. Processo demora, todo mundo sabe que demora, dali a 4 anos, Giorgio consegue a sua reintegração. Só que nesse meio tempo já botaram alguém lá no lugar dele. Já tem alguém trabalhando no lugar do Giorgio. E aí, o que acontece? Para mim, Giorgio, nada. Eu vou ser reintegrado igual. Por quê? Porque a declaração de nulidade do ato de demissão e a determinação de reintegração equivale à declaração de que eu nunca deveria ter saído dali. Se eu nunca deveria ter saído dali, aquele cara nunca deveria ter chegado ali. Então eu vou dizer para ele: ó, meu querido, sai daí que o lugar é meu. Te abre daí. Te some daí. O lugar é meu. Vai ser reconduzido, vai ser aproveitado em outro cargo, vai ser colocado em disponibilidade, não sei. Não sei, o lugar é meu. Vejam o que diz o parágrafo 2º desse artigo 28. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização. O que é a recondução? O que é ser reconduzido? Já analisamos daqui a pouquinho. Ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. Ou ainda posto em disponibilidade. A disponibilidade também eu vou tratar daqui a pouquinho. Esta é a reintegração. Prossigo. E agora sim eu chego à recondução. Recondução é o retorno do servidor estável, ênfase à palavra estável, porque somente o estável tem direito à recondução, ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. A recondução é um mecanismo de defesa do servidor público para sua manutenção no serviço público. Imaginem que sou eu, um técnico judiciário. Técnico judiciário, estou trabalhando, estou bem, estou tranquilo, estabilizado e tudo mais. Faço concurso para delegado da Polícia Federal. Um cargo maior, maior remuneração, mais complexas atribuições, maiores responsabilidades. Imaginem que eu sou reprovado no estágio probatório para delegado de Polícia Civil. Vou ser mandado para a rua? Não. Eu vou ser reconduzido ao cargo de técnico judiciário. É isso.
Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Ponto. Ou imaginem o seguinte: eu passei lá para delegado da Polícia Federal e trabalhando lá eu ocupei o cargo de alguém que havia sido demitido. Olhem o pé frio. Olhem o pé frio. Eu fui lá e ocupei o cargo de um carinha que tinha sido demitido. E aí aquele que tinha sido demitido foi reintegrado. O que acontece comigo? Vou ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Senhores, é justamente a hipótese que nós vimos aqui, ó. Encontrando-se provido o seu cargo, o seu eventual ocupante, se ele já for estável em outro cargo anterior, será reconduzido ao cargo de origem. É mais uma vez o que diz aqui, no caso de reintegração do anterior ocupante. Ficou claro isso? Portanto, é para proteger. Só o estável tem direito à recondução. Tá? Só o estável. Se o cara não for estável, boa noite. Certo? Uma informação. Entendimentos jurisprudenciais dizem que a recondução, melhor dizendo, ela pode se dar a pedido. Ou seja, eu tô lá no cargo de delegado de polícia, só que eu não tô curtindo o cargo. Levar tiro por tudo que é lado, não tô gostando, tô lidando com gente que eu não tô gostando, eu quero voltar. Existe a possibilidade de recondução a pedido? Sim, desde que dentro do estágio probatório. É possível? Sim, desde que dentro do estágio probatório. Então anotem aí, é possível a recondução voluntária, é possível a recondução voluntária enquanto não adquirida a estabilidade no novo cargo. Tá bem? Pois certo. Parágrafo único do nosso artigo 29. O parágrafo único do artigo 29 diz o seguinte: encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro cargo, observado o disposto no artigo 30. O que significa isso? Olhem o pé frio. Eu, técnico judiciário, fui aprovado para delegado de polícia. Fui lá, comecei a trabalhar, fui reprovado no estágio probatório lá na Polícia Federal. O que vai acontecer comigo? Vou ser reconduzido, certo? Muito bem. Só que quando eu ia ser reconduzido, já tinha um cara no meu lugar. Já tinha alguém lá. E aí? O que acontece? Eu tenho direito àquele lugar? Não, eu saí de lá porque eu quis. Eu saí de lá por vontade própria. Eu saí de lá por motivos próprios. Não foi uma ilegalidade que me levou a deixar aquele cargo. Então, neste caso, eu serei aproveitado, observado o disposto no artigo 30, ou seja, eu poderei ser colocado em disponibilidade. O que é a disponibilidade? Disponibilidade é a geladeira do servidor público. É quando ele fica em casa assistindo Ana Maria Braga e Fátima Bernardes e recebendo para isso. Recebendo proporcionalmente ao tempo de serviço. Tá bem. Vamos falar agora sobre a disponibilidade, porque agora vamos falar de aproveitamento, última forma de provimento de cargos públicos. Última forma de provimento de cargos públicos, forma secundária, o aproveitamento é o retorno à atividade do servidor em disponibilidade. E far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. É isso. É isso.
Pessoal, para falar um pouquinho sobre disponibilidade, eu vou pedir licença para vocês, eu vou abrir aqui um adendo, vou abrir aqui um slide. Olhem só, a disponibilidade, na verdade, ela está muito melhor tratada lá na Constituição Federal do que na Lei 8.112. A disponibilidade, a figura da disponibilidade, ela está estabelecida no artigo 41, parágrafos 2º e 3º. A disponibilidade tem duas características. Primeiro, ela tem como pressuposto a estabilidade. Somente será colocado em disponibilidade o servidor estável. A disponibilidade é um mecanismo de proteção do servidor contra o despedimento indevido. Extinguiram o cargo público, o servidor vai para a rua, o servidor estável? Não, vai ser colocado em disponibilidade. Portanto, ele tem como pressuposto a estabilidade e dará direito a proventos proporcionais. Proporcionais ao quê? Ao tempo de serviço. Simples. Tá? Hipóteses onde se dará essa disponibilidade: no caso de extinção do cargo público, no caso de reintegração do anterior ocupante, foi reintegrado o anterior ocupante, você é colocado em disponibilidade até que possa ser aproveitado em outro cargo, ou no caso de recondução para cargo já provido, conforme mencionamos agora. Pois não? A recondução deve ser na mesma esfera? Não. Na mesma esfera de poder? Não, mas deve ser na mesma esfera, no mesmo ente federativo, digamos assim. Por quê? A pergunta da colega diz respeito à recondução, se pode ocorrer em outra esfera federativa. Não pode, porque deve ocorrer perante órgãos que sejam regidos pela Lei 8.112. Portanto, se ele sai do Serviço Público Federal e passa para o Serviço Público Estadual, ele perde o seu vínculo à Lei 8.112. Portanto, ele perde o direito à recondução. Ele perde. Todos os outros, a maioria dos regimes jurídicos únicos tem a hipótese de recondução, mas são regramentos diferentes. Se eu saio do Estado e passo para a União, eu perco o vínculo com aquela legislação, portanto eu não tenho direito à recondução nesses casos. Somente perante cargos federais, portanto. Tá bom? Pois bem. Alguns exercícios aqui. O habilitado em concurso público se torna servidor com publicação de sua nomeação, a homologação do concurso, o efetivo exercício de suas funções, a assinatura do termo de posse ou o término do estágio probatório. A, B, C, D ou E. Letra D, assinatura do termo de posse, está lá no artigo 7º da Lei 8.112, perfeitamente. De acordo com a Lei 8.112, o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando por junta médica oficial forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria, é considerado especificamente hipótese de reversão, retorno à atividade do servidor aposentado, sem sombra de dúvida. João, servidor público responsável pela fiscalização em estabelecimentos comerciais. Sofreu acidente automobilístico que o deixou impossibilitado de andar e, portanto, de continuar a exercer suas atribuições. Consequentemente, foi investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação sofrida em sua capacidade física. Referido provimento derivado, vejam, fala expressamente de forma derivada, corresponde ao ato denominado A, B, C, D ou E. Letra A, readaptação. Difícil, senhores. Fácil, né? Muito bem. Vamos falar de vacância. Vamos falar de vacância de cargos públicos.
Artigo 33. Da mesma forma como os cargos públicos eles são ocupados, eles também serão tornados vagos a partir das hipóteses de vacância previstas no artigo 33. Pessoal, no momento de prova, vamos observar o princípio da legalidade. Hipóteses de provimento e hipóteses de vacância são exclusivamente as citadas aqui. A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. Nós temos ainda a ascensão e transferência que foram revogados, portanto a gente não considera. Vou falar primeiramente sobre a exoneração e a demissão. E é um problema falar em exoneração e demissão, porque a imprensa faz questão de esculhambar tudo. Se nós olharmos o noticiário, o ministro foi demitido. Não, ele não foi demitido, ele foi exonerado. Tá? É diferente. Confundem muito demissão com exoneração. Aliás, confundem tudo. Confundem inquérito com sindicância, confundem... Qual é a diferença entre uma coisa e outra? A diferença é que a exoneração é o desligamento do servidor do serviço público, é o desligamento do servidor do seu cargo público sem caráter punitivo. Ou seja, não é uma punição, não é uma penalidade aplicável ao servidor público, é um simples desligamento. Por exemplo, quando o servidor público pede para sair, ele pede demissão, como dizem? Não, ele não pede, ele pede exoneração. Ele diz, tô saindo. Beleza, tranquilo. É uma penalidade isso? Não. A exoneração não decorre de irregularidade cometida, porque ela não é penalidade. Vamos falar um pouquinho sobre a exoneração. Deem uma olhada no artigo 34. Deem uma olhada no artigo 34, que diz: a exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, quando ele pede, tô saindo, não tô a fim de ficar, quero ir embora. Ou de ofício. Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. O cara não passou no estágio probatório. Vai ser demitido? Não. É irregularidade ele ter sido reprovado no estágio probatório? Não. Ele vai ser penalizado por isso? Não. Vão bater no ombrinho dele e vão dizer, meu querido, aqui não dá para ti. Infelizmente. Tenta na próxima. Ou seja, é o desligamento sem caráter punitivo. Inciso 2º, quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Depois a gente vê esse prazo. Tá? O cara tomou posse e não foi trabalhar, é exonerado. Isso é a exoneração. Por outro lado, a demissão ela tem, sim, um caráter punitivo. A demissão é uma punição disciplinar. A demissão decorre da ocorrência de uma irregularidade. A demissão, ela vai exigir ou um processo administrativo disciplinar ou uma sentença judicial transitada em julgado. A demissão exige, portanto, ampla defesa, contraditório, blá, 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 e assim sucessivamente. Senhores, eu vou chamar a atenção para a súmula número 21 do STF, tá? Anotem aí súmula 21 do STF. Eu não conheço os termos de cor, mas é mais ou menos o seguinte, tá? A reprovação em estágio probatório exige direito à ampla defesa e contraditório. Súmula número 21 do STF. A súmula número 21 do STF tem a ver
aqui no artigo 34, parágrafo único, inciso 1º. A reprovação no estágio probatório exige ampla defesa e contraditório. Ou seja, vão reprovar o cara, não tem caráter punitivo, mas mesmo assim devem dar direito ao estagiário, o que está em estágio probatório pode ser chamado de estagiário, devem dar direito ao estagiário a se defender, a dizer, opa, para lá, eu fui assíduo, fui pontual, fui correto, fui eficiente, fui ativo, fui isso, fui aquilo, por que estão me reprovando? Tá? Não é porque não tem caráter punitivo que não vai se dar ampla defesa e contraditório. Tá bom? Por outro lado, a demissão, né, que possui um caráter punitivo, eu vou convidar vocês a dar uma olhada no artigo 132 da Lei 8.112, artigo 132 da Lei 8.112, que vai falar justamente sobre a aplicação da pena de demissão. Artigo 132. Procurem, por favor. Todos encontraram? Olhem aqui. A demissão será aplicada nos seguintes casos: crime contra a administração, abandono de cargo, e blá blá blá, e blá blá blá, e todas as hipóteses ali elencadas. O que nos prova, portanto, que a demissão possui um caráter punitivo. Me fiz entender até aqui? Pois certo, voltamos para cá. As demais formas de provimento de cargos públicos, a de vacância de cargos públicos, melhor dizendo. Aí nós temos a promoção e a readaptação. Quero chamar a atenção para essas duas. Eu expliquei o que é a remoção, a promoção, melhor dizendo, e expliquei não. Por quê? Porque a Lei 8.112 não diz como se dá a promoção. Pessoal, em via de regra, a promoção não é forma de provimento, mas em alguns casos especiais será forma de provimento. Por exemplo, no caso de juiz. Juiz, quando passa para desembargador, ele é promovido. Então nós temos uma promoção que eleva casos específicos. Com o servidor convencional isso não ocorre. Tu não passa de técnico para analista por meio de promoção. Não. Mas em algumas circunstâncias sim, portanto a lei já estabelece isso. No caso de juiz, ele é promovido a desembargador. Então, ele deixa um cargo vago para ocupar outro. Justamente por isso, a promoção é hipótese tanto de vacância quanto de provimento de cargo público. Por uma razão, até certo ponto, óbvia. Por outro lado, a readaptação, mesma coisa. Eu era motorista, perdi o movimento de um dos braços, fui ser telefonista. Eu deixei um cargo vago para prover outro. Então, anotem aí. As duas hipóteses que são concomitantemente, formas de provimento e vacância de cargos públicos, as duas hipóteses que são concomitantemente de provimento e vacância de cargos públicos são promoção e readaptação. Agora, falando sério, eu preciso explicar a aposentadoria? Preciso dizer por que é a aposentadoria? Não, né? Não preciso dizer.
Posse em outro cargo inacumulável. Pessoal, a posse em outro cargo inacumulável equivale à exoneração. É semelhante à exoneração, só que ganha outro nome. Eu peço vacância para ir ocupar outro cargo. Só isso. Também dispensa maiores comentários. E o falecimento também eu não vou explicar, porque todo mundo sabe como é que faz, tá? Como é que ocorre, né? Então, tá bem. Prosseguindo. Voltemos. Vamos lá ao artigo 13. O artigo 13 vai falar sobre a posse. Aliás, nós vamos falar agora sobre a posse, sobre a nomeação e sobre o exercício. Olhem só, conforme eu já mencionei para vocês, nós temos 3 etapas no que diz respeito à entrada do cidadão no serviço público. Nós temos a nomeação, nós temos a posse e nós temos o exercício. Muito bem. A nomeação, ela é um chamamento. Nomeação é uma convocação. É quando a administração pública diz, ó, meu querido, vem aqui trabalhar com a gente. Vem aqui tomar a posse. A partir da nomeação, o cidadão já é considerado servidor público? Não. Não. A partir da nomeação, ele é apenas um convocado. Ele pode nem tomar posse. Ele pode não atender os requisitos para posse. Ele pode nem querer tomar posse. Não, eu fiz o concurso só para brincar, não estou afim. Tá? Muito bem. Artigo 13. Diz o seguinte, deixa eu procurar o artigo 13 antes, senão fica difícil. Aqui, vamos ver aqui. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, deveres, responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Qual é o ato de provimento? Nomeação. Então, entre a nomeação e a posse, nós teremos 30 dias. 30 dias. Prossigo. Parágrafo 3º. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Eu posso passar uma procuração para alguém tomar posse no meu lugar. Eu tenho que tomar posse lá no Recife. Eu estou aqui em Porto Alegre, eu não tenho tempo hábil para estar lá, eu tenho que resolver outras pendências. Eu posso passar uma procuração específica para alguém assinar o termo de posse no meu lugar. É possível isso? É. Tem que ser procuração específica, com poderes específicos para tomar posse no cargo tal. Parágrafo 4º. Existe posse no caso de readaptação? No caso de reversão, precisa tomar posse de novo na reintegração? Não, porque a posse só existe nos atos, no provimento por nomeação, é o que diz o parágrafo 4º. Muito bem, parágrafo 6º, diz aqui, será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1º, ou seja, descumpridos os 30 dias para a posse, este ato de nomeação é tornado sem efeito. Cuidem esta informação. Se cair na prova, é anulado o ato de nomeação se não for atendido o prazo da posse? Não. A anulação depende de ilegalidade. Nós temos ilegalidade na nomeação? Não. A nomeação ela é perfeita. A nomeação é legal, portanto ela não pode ser anulada, ela não pode ser desconstituída, ela vai ser apenas tornada sem efeito, ela vai perder a sua eficácia. É isso.
É isso. Tomou posse. Depois de tomada a posse, ele passa a ser um servidor público, titular dos direitos, obrigações, responsabilidades inerentes ao cargo. Tá? O artigo 14 vai falar da necessidade de uma avaliação física e mental, blá blá blá, fica para leitura individualizada. Artigo 15, exercício ou efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Parágrafo 1º, é de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício. Ou seja, ele toma posse e começa a trabalhar no mesmo dia? Não, ele tem um prazo de 15 dias. Tem prazo de 15 dias para quê? Para começar a trabalhar. Exercício é quando ele efetivamente começa a desempenhar suas atividades. É quando ele começa efetivamente a ser servidor público de fato. Tá bom? Pessoal, mas que horror! Então ele já é servidor público e não trabalha. Tá, tudo bem, mas ele não tem direito nenhum enquanto não começar a trabalhar. Querem ver? Vamos falar da aposentadoria? A aposentadoria se dá a partir de 35 anos de contribuição se homem. Só vai haver contribuição enquanto ele estiver em exercício. Portanto, serão 35 anos a partir daqui. A estabilidade depende do exercício de 3 anos de atividade. O exercício começa a partir daqui. O servidor terá descontado de sua remuneração os dias não trabalhados, ou seja, se ele não começar a trabalhar, ele não começa a receber. Tá? Mas ele tem um prazo de 15 dias para entrar em exercício. E se ele não cumprir esse prazo de 15 dias, o que vai acontecer com ele? Ele será exonerado. Ele já é servidor público, ele já ocupa um cargo público, mas ele vai ser excluído porque ele não vai ter entrado em exercício. Deem uma olhada, por favor, no mesmo artigo 15, parágrafo 2º. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo, observado o disposto no artigo 18. O artigo 18 costuma cair em prova. Analisem o artigo 18, tá? Não vamos fazê-lo porque ele é autoexplicativo. Ele é autoexplicativo. Muito bem. Com relação ao estágio probatório, estágio probatório é um problema, né? Pelo menos para efeito de concurso público, porque o nosso legislador ainda não teve tempo de mudar o texto da lei. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. 24 meses. Só que o período de estabilidade previsto no artigo 41 caput da Constituição Federal é de 3 anos. Qualquer pessoa que passou dos 6 anos de idade sabe que 3 anos são 36 meses. Portanto, esses 20... Bom, no começo até surgiu uma polêmica, alguns entendiam, dentre eles eu, bom, mas deixa pra lá, alguns entendiam que o período de estágio probatório não se confundia com o período de estabilidade, eram coisas diferentes entre si e podiam assumir prazos diferentes. Mas o STF já bateu o martelo dizendo que o período do estágio probatório deve coincidir com o período de estabilidade. Portanto, o período do estágio probatório deve ser de 36 meses. Em reiterados julgamentos. Inclusive o STJ hoje acompanha o STF dizendo que o período do estágio probatório deve acompanhar o período de estabilidade, sendo, portanto, não de 24 meses, mas de 36 meses. Ficou claro isso?
Então, para efeito de concurso público, isso deu problema porque inclusive a CESP utilizava aquele entendimento anterior de que estágio probatório é uma coisa, período de estabilidade é outra. E a CESP entendia que o período do estágio probatório era de 24 meses, até agora, alguns anos atrás. Tá? Mas agora o STF já pacificou, o STF já bateu o martelo, não, estágio probatório é igual ao período de estabilidade. O que responder na hora da prova? Primeiro lugar, acho muito difícil uma banca de concurso pedir o período do estágio probatório, tendo em vista justamente essa confusão aqui. Segundo, se pedir, vamos atentar ao contexto da questão. Se a questão pede com relação à Lei 8.112, aplica-se a Lei 8.112. Se a questão perguntar com relação ao entendimento jurisprudencial e à Constituição, aplica-se 36 meses, 3 anos. Se não disser nenhuma coisa nem outra, vamos por exclusão, vamos pelas assertivas. Se tiver uma e se não tiver outra, e assim a gente responde a questão. Mas, na prática, 36 meses, essa é a definição do STF. Muito bem. Serão observados os fatores de assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Tá? Até aqui, não muito... Esses fatores podem cair em prova e são muito importantes. Senhores, em primeiro lugar, parágrafo 2º, diz que o servidor não aprovado no estágio probatório vai ser exonerado. Também novidade nenhuma. Aqui nós temos uma novidade. Parágrafo 4º. O parágrafo 4º nos diz o seguinte: ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 81, inciso 4, incisos 1 a 4. Essas aqui são as licenças que podem ser gozadas pelo servidor em estágio probatório. Essas aqui são as licenças. Tá? E os afastamentos dos artigos 94, 95 e 96. Bem assim, afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na administração pública federal. Então, por exemplo, senhores, eu era técnico da Justiça, né? Técnico judiciário. Passei para delegado de Polícia Federal. Antes de tomar posse no cargo de delegado de polícia, eu tenho que passar pelo curso de formação. Quando eu estou no curso de formação, eu não tomei posse ainda, mas eu posso me afastar do meu cargo, mesmo que eu esteja em estágio probatório, para fazer esse outro curso. Se eu for reprovado lá, eu volto, sem problema nenhum. É um mero afastamento, é o que diz aqui. Tá bem, agora vamos ver quais são estes afastamentos possíveis, essas licenças e os afastamentos. Quais são as licenças? Licença por motivo de doença em pessoa da família. É possível? É. Aquela licença para cuidar de algum familiar próximo que exija atenção constante, assistência constante. Afastamento do cônjuge ou companheiro. Imagine que minha esposa foi eleita senadora. Opa! E aí eu vou acompanhar ela lá em Brasília, vou morar lá com ela em Brasília. Eu me afasto do meu cargo para isso. Mesmo no estágio probatório é permitido. Licença para o serviço militar e licença para a atividade política, para fazer campanha. Essas licenças, portanto, elas são aceitáveis mesmo durante o estágio probatório. E os afastamentos? Para o exercício do mandato eletivo, para ser deputado, para ser prefeito, para ser senador, para estudo ou missão no exterior, ou para servir em organismo internacional de que o país faça parte ou coopere. Trabalhar na ONU, trabalhar na Unesco, trabalhar na OEA e assim sucessivamente. Tá? Estas são as licenças e os afastamentos passíveis de gozo pelo servidor público, mesmo durante o estágio probatório. Além
do afastamento para fazer o curso de formação inerente a outro cargo na esfera federal. Na esfera federal, ressaltando bem o que diz o artigo 20, parágrafo 4º. Tá bem? Muito bem. Vamos adiante. Alguns exercícios. Em relação à posse do servidor público, é incorreto afirmar: haverá posse em todos os casos de provimento de cargo, certo ou errado? Que errado por quê? Porque é só na nomeação. Só na nomeação. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento, certo ou errado? Certo, muito bem. A posse dependerá de prévia inspeção médica oficial, certo ou errado? Certo ou errado? Certo, está lá no artigo 14. A posse pode dar-se mediante procuração específica? Muito bem, está lá no artigo 13, parágrafo 4º. No ato da posse, o servidor declarará seus bens e os valores de seu patrimônio. Certo. Aqui nós temos isso no artigo 13, parágrafo que eu não me recordo agora, e também lá na Lei de Improbidade Administrativa, também artigo 13. Também artigo 13. Lá também consta o dever de fazer declaração de bens e haveres e blá 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 e blá blá blá. A posse do servidor público no cargo em comissão ocorrerá no prazo de... Estou falando do cargo em comissão. 30 dias da publicação do ato de provimento. 15 dias da publicação do ato de designação. 45 dias da publicação do ato de nomeação. 60 dias do ato de recondução. E 40 dias da publicação do ato de admissão. O que me dizem? Ah, professor, nós não vimos isso. É claro que nós vimos. Existe alguma diferença entre cargo efetivo e cargo em comissão para efeito de prazo para posse? Não. O artigo 13, parágrafo 1º, fala prazo para posse, sem especificar se é cargo em comissão ou se é cargo efetivo. Logo, serve para ambos. Serve para ambos. Portanto, resposta que nós queremos, letra A. Quando o servidor nomeado em caráter efetivo não entrar em exercício no prazo de 15 dias contados da data da nomeação e provimento efetivo, será demitido a bem do serviço público? Não. Do ato de nomeação, será demitido do cargo? Da publicação do ato de provimento, será tornado sem efeito o ato de sua nomeação? Da posse, será exonerado do cargo? Sim. Resposta letra D, de Dinamarca. Ao servidor em estágio probatório é vedada a licença para serviço militar? Não, é permitida, está lá. Por motivo de doença em pessoa da família? Não, permitida. Para desempenho de mandato classista? Sim. Resposta que nós queremos, letra C, de Canadá. Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro ou para atividade política, também é permitido. Muito bem. Pessoal, aqui. Remoção e redistribuição. São duas hipóteses distintas de deslocamento dentro do serviço público. E não se confundem entre si. O que é a remoção? A remoção é o deslocamento do servidor. A redistribuição é deslocamento do cargo. Olhem a sutileza. A remoção é o deslocamento do servidor. O servidor deixa um cargo aqui em Porto Alegre e vai exercer outro cargo em Camaquã.
cargo idêntico, obviamente, outro cargo idêntico, mas vai exercer. O cargo dele, a vaga dele fica aqui em Porto Alegre e ele vai ocupar outra vaga em Camaquã. Isto é a remoção. Está no artigo 36. Olhem o que diz o artigo 36. Remoção é o deslocamento do servidor. A pedido, quando ele pede, ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Ou seja, no âmbito da mesma categoria funcional, do mesmo quadro. Ele será removido para outro, o técnico será removido para outro cargo de técnico dentro do mesmo quadro funcional. Se ele é servidor do Poder Judiciário, ele vai ser removido dentro do Poder Judiciário. Se ele é servidor da Receita Federal, ele vai ser removido dentro do quadro da Receita Federal. E assim sucessivamente. Isto é a remoção. Parágrafo único. Para fins do disposto nesse artigo, entende-se por modalidades de remoção: de ofício, no interesse da administração pública. Vejam, aqui há uma discricionariedade, poder discricionário da administração de remover os servidores para atender a política de pessoal. Por outro lado, inciso 2º, a pedido, a critério da administração, quando o servidor pede e a administração concede ou não, conforme o seu interesse, também é discricionário. E inciso 3º, a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração, quando for ato vinculado, quando o servidor público tiver direito à remoção. Quando a administração pública for obrigada a conceder a remoção. Em que hipóteses? Para acompanhar cônjuge ou companheiro, blá blá blá, que foi deslocado no interesse da administração. Então, se algum servidor foi deslocado no interesse da administração pública e tenha como cônjuge também servidor público, tem direito de levá-lo junto. É vinculado, a administração não pode pensar, deve conceder essa remoção. Por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro, blá blá blá, condicionada à comprovação por junta médica oficial, e em virtude de processo seletivo, promovido da hipótese, e etc, 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 fica para apreciação individual de vocês. Isto é a remoção. A remoção, portanto, ela é o deslocamento do servidor, é o servidor que se desloca dentro do mesmo quadro. Dentro do mesmo quadro. Tá? E esta remoção, ela poderá se dar a pedido ou de ofício. Ao contrário da redistribuição. A redistribuição é o deslocamento do cargo público. O cargo público sai daqui e vai para lá. Imaginem, por exemplo, que vão fechar uma delegacia da Polícia Federal. Vão fechar. Por quê? Porque não tem movimento. Não tem por que manter aquela estrutura. O que vão acontecer com aqueles cargos que ali estão lotados? Eles vão ser redistribuídos. Extingue o órgão público, redistribui. Não precisa nem haver a extinção. Pode haver redistribuição naturalmente. Olha, tem cargos demais naquela circunscrição. Manda para outra. E o servidor que estiver ocupando esse cargo, vai junto. Vai junto. Artigo 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo. Vejam, cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder. Aqui no Brasil, por exemplo, quando foi extinta a LBA, Legião Brasileira de Assistência, os cargos eles foram todos redistribuídos para o INSS, para o Ministério da Agricultura, para o Ministério da Previdência, redistribuídos.
Isso é redistribuição. Prossigo. Com prévia apreciação do órgão central, do CIPEC, observados os seguintes preceitos, e blá, 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 e blá, blá, blá. Então, o que nós podemos saber? A redistribuição, ela é o deslocamento do cargo. Mais do que isso, do cargo efetivo. Dentro da mesma esfera de poder. Dentro do mesmo poder. Ou seja, pode ser redistribuído dentro do poder executivo, dentro do poder legislativo, dentro do poder judiciário. O cargo ele pode ser redistribuído vago ou provido. Parágrafo 1º desse artigo 37. Vejam o que diz o parágrafo 1º. A redistribuição ocorrerá ex officio, ou seja, de ofício, para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Ou seja, a redistribuição vai ocorrer exclusivamente de ofício. Não existe redistribuição a pedido. Não existe redistribuição a pedido. Basicamente, estas são as informações e a substituição. Falaremos agora brevemente sobre a substituição. Substituição, senhores. Se vocês pegarem o artigo 37, inciso 5º, nós teremos nós teremos duas definições. Artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal. Tá? Lá o artigo 37, inciso 5º, fala em cargo em comissão e função de confiança. Cargo em comissão e função de confiança. O que são essas duas figuras? Essas duas figuras, elas foram criadas exclusivamente para o desenvolvimento de atribuições de chefia, direção e assessoramento. Qual é a diferença do cargo em comissão e da função de confiança? A diferença é que o cargo em comissão é um cargo. A função de confiança não é um cargo. Não entendi nada. A diferença é que o cargo em comissão ele é um cargo novo, que é de livre nomeação e exoneração e pode ser ocupado por qualquer um. Claro, atendidos aqueles requisitos lá do artigo 5º, nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental, blá, 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 ok. A função de confiança é apenas uma função a mais exercida por quem já é servidor público efetivo. Por exemplo, numa universidade federal, tá? Dentro de cada departamento nós temos o coordenador, chefe, depende de cada estrutura, o chefe de departamento. Quem é esse chefe de departamento? É alguém que já é professor desse departamento. O que é essa função de chefia? É uma função de confiança, é uma função a mais exercida por quem já é servidor efetivo. Esse cara que exerce essa função de confiança vai receber, além do seu vencimento, uma gratificação pelo exercício de função de chefia, que é a tal da função gratificada, que se chama. É isso, tá? Bom, por que eu estou dizendo isso? Para ressaltar que estas duas figuras exercem funções de chefia, direção e assessoramento. Tá bem. Olhem no que diz respeito ao artigo 38, a substituição. Os servidores investidos em cargos ou função de direção ou chefia, investido em cargo ou em função de direção ou chefia,
E os ocupantes de cargo de natureza especial, cargo de natureza especial é uma aberração que criaram. É uma espécie de cargo em comissão, só que com um pouquinho mais de regalias. Não vou entrar no mérito agora. Terão substitutos indicados no regimento interno de cada órgão, caso haja um regimento interno. E no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. Aqui tem alguns poucos dispositivos apenas. Olha só, parágrafo 2º. O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia, blá, 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 nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular superiores a 30 dias consecutivos. Pessoal, o chefe do departamento, ele também tira férias. O coordenador do curso tal, lá, ele tira férias. O ocupante de cargo em comissão, ele também tira licença para tratamento de saúde. A chefe do departamento do não sei o que, ela também tira licença gestante. Alguém tem que substituir. Nestas substituições, aplica o artigo 38. Tá bom? Acho que por enquanto é isso. Vamos para o intervalo e depois a gente retorna.